Olá, amigos. Mais uma grande revelação que eu fiz para o mundo, né? O anticristo da Bíblia, que sou eu, a besta do Apocalipse, esse Messias tão esperado da Bíblia. Então, na verdade, o anticristo, esse Messias tão esperado da Bíblia, ele não nasceu no Oriente Médio ou na Ásia, né? Porque as religiões que a gente conhece, todas elas nasceram ali, no Oriente Médio, na Ásia, ou seja, não faz parte do mundo ocidental. Construíram quiseram vincular algumas divindades ao mundo ocidental. Então, e por isso que vai fazer de mim a verdadeira divindade do mundo ocidental sou eu. Por isso que é o outro lado de Abraão, né? O outro lado de Abraão, certo? O outro lado é o do Deus único também. Então isso traz mais originalidade para tudo. Por isso que o cristianismo nasceu no Oriente Médio, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo nasceu ali mais na Ásia, mas o anticristo da Bíblia, o Messias tão esperado da Bíblia, a besta do Apocalipse, na verdade ela nasceu aonde? No mundo ocidental. Eu vivo no mundo ocidental. Então isso é muito mais originalidade para a história. Então, portanto, você derruba todas essas religiões que estão aí. Não é que você derruba todas essas religiões, vamos dizer assim, mas você bota ela, peraí, velho, eu sou a divindade do mundo ocidental. Tá vendo a ordem das coisas? O homem, ele se precipita muito. O que existe nesse exato momento é mostrar para o mundo como que você lê os símbolos, cara. Então, o verdadeiro Abraão, ele nasceu agora no Brasil. Então, tudo isso é tão original que você, justamente com essa minha capacidade, que você consegue compreender melhor o passado sagrado. A história sagrada desse pessoal lá. Então, o grande momento é agora da história sagrada. Então, na verdade, o anticristo, ele é a verdadeira religião do mundo ocidental. Não é Jesus Cristo, não é o islamismo, não é o judaísmo, não é o hinduísmo, não é nada desses caras. Mas sim o anticristo. Mas sim o anticristo, pô. Tô mentindo? Não. E aí qual a simbologia do anticristo? É essa aqui, as ciências exatas. Por isso que eu coloquei aqui no Instagram. Então a religião do anticristo é você contemplar o conhecimento, ter amor pelo conhecimento, pelas artes, pela cultura, pelos esportes. Não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro. Quem ama o dinheiro está amando a coisa errada. Porque um dos males da humanidade, a violência na humanidade, estava vinculado ao amor pelo dinheiro. O dinheiro, ele é só uma consequência. Não ame o dinheiro. Fica a dica aqui. Então, e por isso que eu estou correto nas minhas análises. Simplesmente isso. Então você, por exemplo, porque sempre quiser associar o cristianismo a que o mundo ocidental, Jesus Cristo é o símbolo da divindade do mundo ocidental. Não é verdade. Não é verdade. Porque Jesus Cristo, ele não nasceu no Ocidente, ele nasceu lá no Oriente Médio. É nisso. Paulada de Deus. Só para você ver a grandeza que eu sou. A grandeza que eu sou. Eu abarco todas essas divindades, todas essas religiões e vou falar, opa, o anticristo, que é a verdadeira religião do mundo ocidental. Então, e por isso que a minha simbologia é a simbologia da ciência, do conhecimento, de um professor. O que eleva a sociedade é o professor. Você acha que um pastor, você acha que um padre, você acha que um papa eleva a sociedade? Não, eles não elevam a sociedade. Eles estão falando de uma mensagem sagrada, mas quem que eleva a sociedade intelectualmente, pela grande arma que é o conhecimento, a educação, é o professor universitário, mano. É o professor.
é o cientista, que é a minha simbologia. Que é a minha simbologia. Então esse Messias tão esperado da Bíblia, o anticristo, por isso que a minha simbologia é da física matemática, ó, esquadro e o compasso, instrumentos da física matemática. Então eu trago exatidão para o mundo. Quando você traz exatidão para o mundo, você traz a precisão. Você vai tirando do mundo esses jogos de palavras que não têm sustentação. Que não tem sustentação. Onde tem muita palavra, não tem certeza. Então, por exemplo, isso mesmo. Então, você faz a pergunta para mim, Leverson, a medicina, ela evoluiu graças à física matemática? Sim, a medicina ela evoluiu muito fortemente graças à física matemática. Não só a indústria farmacêutica, mas principalmente a física matemática. Então a física matemática ela trouxe exatidão para a medicina. De que forma? De que forma? As imagens médicas. As imagens médicas, o raio-x, ressonância magnética, ultrassom, tudo isso. Por quê? Porque aí o médico ele tem a imagem correta da doença, aonde está a doença. E aí, portanto, esse diagnóstico do médico, ele é um diagnóstico preciso, correto, que é justamente isso aqui, física matemática. E por isso que nós seres humanos, nós humanos, conseguimos aumentar a expectativa de vida por causa da exatidão que a física matemática deu para a medicina. Por exemplo, o DNA. O DNA é obra de físico matemático. Simples assim. E por isso que a minha simbologia, esse Deus encarnado na Terra, ele é um físico matemático. A minha simbologia desse Messias tão esperado da Bíblia, do anticristo, eu trago exatidão e trago a prosperidade. Igual a minha teoria econômica quântica, o que ela trouxe para a economia? Uma exatidão econômica. Eu falo, a economia é uma ciência exata, ela não é uma vontade política, de palavra, de interesses. Pronto. E aí, traz a prosperidade, traz a paz. Traz a paz. Não é? É claro. Então, as imagens médicas, que é uma ciência exata, e por isso dá uma exatidão para um diagnóstico médico, para a medicina, traz uma exatidão para a medicina, essas imagens médicas que o médico pode passar com precisão o remédio para combater aquela doença. Eu já fazia imagens médicas lá no meu laboratório, lá do Lenz, do Carlos Lenz César. Imagens médicas usando biofotônica. Só para você ver o que é Deus. Então aí você vai conhecer Deus pelas suas obras científicas, que traz a paz, traz a harmonia. Não usar o conhecimento como sempre usaram o conhecimento para fazer arma de destruição em massa. Você vem, pá, derruba os caras. Isso não é Deus. Entendeu? Então, isso, tá vendo? Essa grandeza, só para você ver, a física matemática da nova ordem mundial traz o quê? Uma exatidão para a política. Ó, precisa mudar por causa disso. Pronto, acabou, mano. E aí, velho? Prova se eu estou errado. Acabou. Você derruba os argumentos do cara. Né? Tudo ciência experimental. Por exemplo, a física matemática da nova ordem mundial, que é um fenômeno de entropia, justamente isso. Que são novas configurações políticas e econômicas. É uma nova forma, portanto, cada nova configuração, cada nova ordem mundial é uma forma do homem interagir com o meio ambiente, com a natureza. Isso tem reflexo, isso é fruto de inovações científicas e tecnológicas e assim por diante. Que essa nova configuração, novo capitalismo, que é a organização da sociedade pelo trabalho. Simplesmente isso, ou seja, trazendo a linguagem da física matemática para a humanidade. E Deus é isso mesmo, porque Deus é exato, Deus ele existe, o Deus de Abraão existe. Eu provei para o mundo, por isso que eu desci o quê? Com o outro lado, eu desci com o outro lado de Abraão, olha aqui, o outro lado significa Abraão. Tá onde? Na minha monografia de conclusão de curso. Está na minha monografia de conclusão de curso, ou seja, o Deus de Abraão, que é uma estrutura simbólica que é a Cabala, ele se revelou na ciência, na física matemática. Ele se revelou na ciência, na minha monografia, está aqui.
que a física matemática ela é o símbolo, ela é uma estrutura simbólica. A ciência, no final das contas, ela é uma estrutura simbólica, como é a Bíblia. Tá vendo o que é a grandeza de Deus? Então, para finalizar, por isso que a grande religião do mundo ocidental não é o cristianismo, não é islamismo, não é judaísmo, não é hinduísmo, mas sim a religião do anticristo, do Messias tão esperado da Bíblia, da besta do Apocalipse. Essa que é a verdadeira religião do mundo ocidental. Não é nenhuma outra. Então a minha grandiosidade como uma divindade, ela é tão poderosa que eu explico o passado com muita tranquilidade e estou dizendo como é o presente e o futuro. Só para você ver. A era de Aquário. Eu não estou vendendo amor ao próximo. Eu não estou vendendo amor ao próximo. Não estou vendendo nada disso. Eu estou dizendo para vocês que cada ser humano é um sagrado, que Deus conversa com você. Deus é capaz de conversar com você usando outra pessoa, sem a outra pessoa saber, sem a outra pessoa estar sabendo que Deus está conversando contigo usando ela. Eu vou buscar isso nos Mônadas de Leibniz, um matemático. Nos Mônadas de Leibniz, que é um matemático, que fala isso também. Que eu cito ele no meu artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico. Publicado no Jornal da Ciência, em 8/7/2008, 2008, edição 3549. Eu citei várias vezes, olha como que Deus conversou comigo usando outras pessoas. Você vai... Aí cruza com meus sinais, é em cima. Deus falou para você. Aí eu olhava aqui, caraca, olha aqui o trem, Deus falou para mim. Por exemplo, a média 6,5. No dia um professor de Química, ainda comecei a estudar o curso de Física aqui na Federal de Goiás, no Instituto de Física da Federal de Goiás. O professor de Química falou assim, Leverson, um aluno média 6,5 é um ótimo aluno. Cara, é minha média. Eu fui um aluno média 6,5, mano, você acredita? No ensino médio, na graduação, na pós-graduação, média 6,5. Olha aí. Olha o trem. Deus conversando comigo, usando outras pessoas. E outras situações que eu mostrei. Né? Foi eu que provei para o mundo qual era a profecia, as duas profecias de Nostradamus, a profecia de Isaac Newton, a profecia de Baba Vanga. Eu que decifrei tudo isso. Por quê? Porque sou a maior divindade que já desceu na Terra. E, portanto, especificamente, a grande religião do mundo ocidental é a religião do anticristo, que sou eu. Porque eu nasci no mundo ocidental. Não é Jesus Cristo, não é Maomé, não é Alá, não é nenhum desses caras, não é o islamismo, não é cristianismo, não é judaísmo, não é o hinduísmo. Isso são religiões do mundo do Oriente Médio e o mundo asiático, não do mundo ocidental, que é o mundo do anticristo e desse Messias tão esperado da Bíblia. Que, portanto, ele é a maior divindade do mundo. Porque eu abarco todas essas divindades que estão aí. Falou, obrigado.